Boas pessoal, mais um vídeo, mais um unboxing. Bem-vindo aqui ao canal Fortes RC-ADV. Então, desta vez temos aqui um RC de escala 1/18 da marca Abcima ou Hobby Plus. A referência dele é o CR18P e é um 6x6 flatbed que é o Actros. É um caminhão, se não estou em erro, da Mercedes. Estão a ver, a caixinha aqui, pronto, basicamente, já agora adiante, a nível da bateria é uma LiPo 600 mAh 7.4, que é uma duas células, já disse que é 6x6, é RTR. Ele tem uma série de funcionalidades e eu acho que em vez de estar a dizer aqui tudo o que está aqui escrito na caixa, mais vale abrir, mostrar a caixa, mostrar o RC, mostrar o comando e falar um bocadinho dessas coisas todas. Pronto, aqui tem qual é que vai ser a aparência dele e pronto, vamos lá abrir a caixinha. Já agora digo-vos, este RC foi comprado na Smart Modelismo, na loja do Dário, portanto se quiserem, vão à Smart Modelismo e podem comprar este RC entre muitos outros. Então pronto. Aqui temos o comando. Já agora o comando, digo já, é FlySky e o receptor e o ESC, como é normal neste tipo de RCs de pequena escala, é um combo. Portanto, o comando tem muito boa pinta, como se pode ver aí, FlySky. Portanto, tem uma série de botõezitos, portanto, pelo que eu estou a ver, é um comando de 6 canais, exatamente. Tem aqui o canal 3, canal 4, canal 5 e aqui o canal 6. Tem vários canais, porquê? Primeiro ele tem primeira e segunda velocidade. E depois também tem uma série de luzes diferentes com combinações diferentes, portanto é normal que tenha que ter vários botões para esse tipo de funcionalidades. Tem aqui a parte da regulação e tem aqui o botãozinho on-off. Pronto. Mais. Pronto, aqui temos os típicos saquinhos que vêm. Basicamente aqui dentro temos o livro das instruções, como podem ver, mais uns folhetos. Olha, temos uns autocolantes da Abcima, correirinhos, talvez ponha algum destes aqui no CR18P, e mais um livrinho de instruções. Pronto. Tem o típico carregador da bateria, a normal chavinha de porcas e tem aqui isto que é o que vale a pena referir dentro do que vem dentro deste saco. Isto é o mais importante, ou seja, aproximar, ver se vocês veem, estas 4 pecinhas são muito importantes para aquele pessoal que tem a intenção de andar com o RC regularmente com um outro veículo em cima. Porquê? Da maneira que ele vem, dá para andar com o RC em cima, logicamente, mas os amortecedores vão adornar muito. Com isto, vamos ter os amortecedores mais estabilizados para que ele não adorne tanto. É para o que serve este saquinho que está aqui. Então vamos lá ao principal. Aqui temos vem aqui com um preservativo todo terreno aqui à volta. Pronto, e aqui temos o nosso pequenote, que não é tão pequenote quanto isso, o caminhão 6x6. Digo já que podem ver aqui atrás, tem guincho e guincho funcional. Então vamos lá começar por explicar um bocadinho aqui como é que é esta máquina. Primeiro de tudo, falei-vos do comando, só não vos falei aqui de uma parte importante. Ele leva 4 pilhas 2A. Pronto. A nível do caminhão, o caminhão tem body rígida, que vem bastante detalhada. Conseguimos ver que tem aqui espelhos, não para endireitar, assim, tem espelhos, tem esta parte aqui, tem a barra LED, que é funcional, tem aqui limpa para-brisas, tem aqui o para-choques com diferentes conjugações de luzes. Já agora, ele está disponível em duas cores, este, que é body amarela, e aqui a flatbed é cinza, e depois há o outro, em que a body é azul e a flatbed é preta. Eu preferi assim amarelo, porque ao fim de contas fica dentro das cores do nosso grupo, dos 4 TBDs homens. Portanto, já vos falei um bocadinho aí da body, já vos tinha dito, como disse anteriormente logo ao princípio, ele tem aqui o guincho funcional. As laterais aqui da parte de trás da bed
é importante ver uma coisa, consoante o RC que nós queremos pôr aqui em cima, ele pode ser que caiba aqui ou pode ser necessário baixar aqui estas laterais e já dá para pôr um RC maior, estão a ver? Pode estar assim ou pode estar assim para cima. Portanto, dá para os dois tipos de RCs, aqueles RCs um para 24 ou um para 18 mais pequenos ou para uns um bocadinho maiores. Mas já vos tinha falado que ele tem duas velocidades, todas as transmissões são em metal, os eixos são de portais, como conseguem ver aqui, eixos são de portais. O chassi é um chassi típico desta marca, apesar deste ser 6x6, conseguem ver ali o H3 ali escrito. Pronto, é um chassi alumínio anodizado, completamente a direito. Oi, assim vê senhor, a direito, né? Pronto, tem aqui o chassi, não é aquele chassi típico, então temos aqui o chassi. A bateria é uma bateria que está aqui dentro, como eu já vos qual é que era a bateria. Agora, importante, como é que se vê a bateria? É para abrir a body. Temos ali estes clipes de um lado e do outro, eles fazem assim, fazemos para dentro dos dois lados, assim, e abrimos a body. Aqui dentro temos a eletrónica, pá, parece que está muito bem arrumadinha, como se vê por ali. Aqui está o cabo, e este é o cabo da bateria. A bateria está aqui no velcro. Vamos só abrir, tirar a bateria. Ela está aqui, não é preciso tirar, pronto, dá para ver ali que é 7.4, foi aquela que se fez inicialmente. Então vamos ligar aqui o nosso pequenote. Ligamos aqui primeiro o comando, aqui atrás, está ligado. Este comando, se não estou a erro, é muito parecido ao comando que eu tenho do Toyota, do FMS, do FCX10. Aqui está o botãozinho on-off, para a frente, pronto, está ligado. Voltamos a pôr a body, para a body encaixar não é só fazer força, temos que ficar abaixo, as tais patilhazinhas estão aqui, uma de cada lado. Clicamos para dentro e ela vai entrar no ponto certo. Pronto, já está. Pronto, vamos lá agora a ver como é que é aqui a parte da funcionalidade das luzes. Pronto, em relação aqui às funcionalidades do comando, logicamente temos o gatilho para andar para a frente e para trás, a rodinha do steering. Ele neste momento está em primeira velocidade, que é aqui neste canal, está a primeira velocidade, como podem ver pela aceleração. Parece que ele tem travão, tem que ver se está para trás ou não. Pronto, e aqui é o neutro, ó. E para aqui é o neutro como está, e para aqui este lado é a segunda velocidade. Pronto, voltar a pôr a primeira velocidade. Aqui atrás, este aqui que é o canal, aqui está, canal 5. O canal 5, que é este aqui, é o guincho. Portanto, agarramos aqui o guincho. Para cima é para puxar o guincho, ou seja, para abrir o guincho. Para baixo é para recolher o guincho. Pronto. A nível das luzes, temos aqui, acho que é este, o 3. Exatamente, pronto. Assim temos estas luzes amarelas da frente, liga também aqui estas 3 de lado e aqui as de marcha atrás. Carregando outra vez. Carregando outra vez, fica aqui a parte dos piscas, à frente e atrás. Carregando outra vez, ele aumentou de intensidade. Vocês repararam? Vamos lá voltar ao princípio, ó. Assim. Aumentou de intensidade. Assim ligamos as brancas também, inclusive a barra LED, e assim ficam os piscas constantemente a piscar. Não se conseguem ver aí na imagem, ó, os piscas estão constantemente a piscar. Pronto. Agora, como é que é a parte de trás das luzes? Vamos lá ver se ele faz alguma coisa quando andamos. Ou seja, andar para a frente, andar para trás, ele liga aos stops e agora liga a luz de marcha atrás. Ligando as luzes, fica sempre com luzes de presença. Andando para a frente não faz nada.
clicando para trás uma vez, liga com mais intensidade, que é o travão, e anda para trás. Pronto. Houve mais umas coisinhas que há bocado não vos disse, ou seja, os amortecedores, conseguem ver aqui os amortecedores, eles têm óleo e, pelo que eu já estive a ver, para o tipo de caminhão que é 6x6, tem uma flexibilidade bastante boa. Ou seja, conseguimos ver, neste momento estão as duas rodas de trás assentes e a da frente tem esta flexibilidade toda. Para um caminhão 6x6 é bastante bom. Mas o motor é 280, os links são todos de plástico, ou seja, são assim de plástico ou seja, ao fim de contas muitos RCs desta escala, para 18 ou para 24, habitualmente têm links de plástico. Pronto, já vos falei da parte da eletrónica, que é da FlySky, que ele tem um combo ESC mais receptor. E falta dizer uma coisa, o servo está aqui à frente, no eixo. Vocês veem o servo está no eixo. Portanto, vamos testar a máquina no trilho, a ver como é que ela se porta.